How are you today? Hoje estamos aqui para mais uma aula de inglês. Você já organizou os seus estudos hoje? Já fez a sua chamada? Aquela atividadezinha obrigatória que você entra lá no seu Classroom, são 2 questões e você já deixa a sua presença registrada. Mas não esqueça, não é só na aula de inglês, é para todas as aulinhas que você tem naquele determinado dia, ou seja, no dia de hoje, em toda a sua semana. Caso você não esteja fazendo isso, aproveita e faz cada dia 2, 3 questõezinhas para não deixar acumular muito. O final do ano está aí. Quanto menos trabalho você tiver, mais tranquilo você vai ficar. Agora, se você não tem acesso ao Classroom, não esqueça, você entra em contato lá com o diretor, a diretora da sua escola e naquela data combinada você retira suas atividades. Mas atenção, é importante, você retira, mas no dia que você for pegar as novas atividades, você deve entregar aquelas que você já levou anteriormente. Não esquece, é aí que contabiliza a sua presença, as suas notas e para nós vermos se vocês realmente estão aprendendo o conteúdo. Tudo bem? Então agora se prepare para a nossa aula de hoje. Hoje o nosso conteúdo vai ser Present Continuous e suas formas. É uma revisão. Lembram? Nós já vimos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Hoje a gente vai revisar. Então, essa revisão, ela também vai trazer os musical instruments. Lembra, na aulinha anterior, nós vimos o meme e também vimos alguns instrumentozinhos musicais. Enquanto você se organiza aí, a teacher quer deixar aquele beijo especial para mais alguns amigos nossos. Então, olha lá, vamos ver se é a sua escola? Primeira Escola Júlia Vanderlei, de Arapongas. Quem mandou o recadinho foi a Gabriele. Ela pediu um beijo para todos os amigos dela de turma. Já do Colégio Estadual São Mateus, lá de São Mateus do Sul, a Isabela entrou em contato. Também disse que adora as aulas e queria mandar um beijo para todos os seus colegas. Da Escola Estadual Nossa Senhora das Graças de Irati, o recadinho foi da Maria Luísa. Ela assiste às aulas, ela também estava presente lá na nossa aula online, naquela aula ao vivo. E aí ela deixou o recadinho e a teacher hoje está mandando então esse beijo bem grandão para todos vocês, todos os seus colegas e também os seus professores que estão lá na sala de aula, mesmo que seja virtual, respondendo vocês e aguardando vocês sempre nas atividades que eles realizam, ok? Então agora pode pegar o seu caderno, as suas canetas coloridas, o seu lápis, a sua borracha e vamos começar a nossa aula de hoje. Então, olha só, nós vamos ler esse texto, presta bastante atenção, tem muita informação aqui que vocês já conhecem. Observem também essa imagem. Nós temos aqui uma menina sentada, ela está no chão. Observem que aqui na sala dela tem uma televisão, alguns livros, tem um piano lá um pouquinho atrás dela. E vamos ver então o que o texto está trazendo para a gente. Olha só, Jane isn't reading books at the moment because she is watching TV sitting on the floor. She loves to watch TV shows. Jane is learning piano this year. Você percebeu que nós conseguimos usar todas as informações que tem aqui nesse desenho? Então, presta bastante atenção, porque agora nós vamos para o nosso primeiro exercício. What is Jane doing now? O que a Jane está fazendo agora? Is she learning to play the piano this year? Esse ano, a Jane está aprendendo a tocar piano? Será que tem essa informação no texto? Releia o texto com bastante atenção e responda as questões aí no seu caderno.
Let's check the answers? Então vamos lá, eu tenho certeza que você conseguiu responder todas as questões. What is Janie doing now? She is watching TV, sitting on the floor. Ela está assistindo televisão, sentada no chão. Mas, teacher, eu só coloquei que ela estava sentada no chão. Ou então, que ela só estava assistindo televisão. Não tem problema. Ela estava fazendo essas duas informações que a gente teve aqui no texto. Então, se você colocou apenas uma delas, também está correta, ok? Is she learning to play the piano? Ela está aprendendo a tocar piano esse ano? Yes, she is. Sim, ela está aprendendo. Olha lá, Jane is learning piano this year. Ela está aprendendo a tocar piano esse ano. Tudo bem? Já conseguiu esquentar aí? Podemos seguir as atividades? Então, nós vamos fazer a nossa revisão do nosso Present Continuous. Observe bem a tela que a teacher trouxe aqui para vocês. A forma afirmativa, como vocês já sabem, nós teremos o sujeito, então o sujeito está aqui, I, she, he, it e assim por diante, mais o verbo to be. Olha ele aqui em vermelhinho, que é aquele verbo correspondente a cada um dos pronomes. I, o verbo é am. She, he e it, o verbo is. They, we, you, o verbo are. Aí nós vamos ter o verbo principal, que é esse que está em negrito aqui, completando com a terminação ing, que é ela, lembra, que dá a nós a ideia de estar fazendo a ação naquele momento. Então, as frases ficam assim. I am walking, eu estou caminhando. She is talking, ela está falando. He is dancing, ele está dançando. It is raining, está chovendo. They are singing, eles estão cantando. We are cooking, nós estamos cozinhando. E you are dancing, vocês estão dançando. Relembrar então? Essa é a nossa forma afirmativa do verbo. Vamos continuar. Olha a nossa forma negativa. O que muda lá da minha afirmativa para a minha forma negativa? Nós vamos usar a mesma estrutura. Eu tenho sujeito, eu tenho o verbo to be, mas agora é que vem o nosso diferencial. Nós colocamos o not antes do verbo principal, também com aquela terminação ing. Então, as frases vão ficar assim. I am not walking. Eu não estou caminhando. Ou, it's not raining. Não está chovendo. Ou, we are not cooking. Nós não estamos cozinhando. Ok? A forma negativa, a diferença, então, nós só acrescentamos o not. Agora, vamos para a nossa forma interrogativa. Aqui sim a gente tem uma mudança um pouco mais significativa. Observe, nós vamos trocar a posição. Lembra, afirmativo e negativo iniciávamos com o sujeito. Agora, nós trocamos essa posição. Iniciamos com o verbo to be, que é o am, o is e o are. Aí virá o nosso sujeito, para daí nós termos o verbo principal com o acréscimo do ing. E não podemos esquecer que lá no finalzinho da frase precisa ter o ponto de interrogação. Afinal de contas, é uma pergunta. Então, as frases ficam assim. Is she talking? Ela está falando? Is he dancing? Ele está dançando? Are they singing? Eles estão cantando? Então, aqui está a nossa revisão do nosso Present Continuous. Teacher, eu não consegui ainda pegar bem o conteúdo. O que eu posso fazer para eu dar uma melhoradinha?
Você pode assistir a aula novamente ou só observar os slides que está disponível lá no seu Classroom. Se você pega atividades na escola, o seu professor organiza para você as trilhas do conhecimento, também vem a explicaçãozinha e refazer os exercícios. É muito importante que você realize aí os seus exercícios para você aprender o conteúdo, ok? Vamos dar sequência então. Agora vem mais um exercício. Observe, aqui nós temos 4 pessoas fazendo ações. Lembrando que o present continuous é a ação que eu faço no momento. E a teacher trouxe todas as frasezinhas. O que vocês vão ter que fazer? Enumerar a frase de acordo com a imagem. Então, a primeira imagem nós temos uma pessoa organizando a mesa, ou para um jantar ou para um almoço. Nós temos a segunda pessoa que está limpando o chão. A terceira pessoa, essa aqui na verdade está aspirando o carpê, né? Limpando o carpê, um tapete. Essa aqui está limpando o chão. E a última pessoa está lavando a louça, ok? Vamos então observar quais são as frases. Frase 1. The chef, vejam, chef é uma profissão. Observa ali e você já descobre qual é a frase correta. The chef is washing the dishes. Então você vai pegar o número 1 e vai colocar no desenho correto. 2. My sister, olha lá, family. My sister is washing the floor. Number 3. Your uncle is organizing the table. Table vocês já conhecem também. E number 4. John is cleaning the carpet. Outra palavrinha que vocês também já conhecem. Então, presta bastante atenção, frasezinha, qual é a imagem referente a cada uma das ações que estão sendo realizadas no momento. Let's check the answers. Vamos conferir então? Olha só, primeiro nós tínhamos que observar aquelas palavrinhas que a gente já conhece. A teacher sempre fala isso para vocês. Então, observe, o número 1 foi lá para o cozinheiro. A gente já viu essa profissão, o chefe. O chefe está lavando a louça. Segunda informação,
Olha só, my sister, minha irmã. A gente já podia levar em consideração que era a única menina que aparecia aqui no exercício. A minha irmã está limpando o chão, lavando o chão. Terceira, your uncle, o seu tio. Olha a palavrinha table, a mesa. Então, é a primeira imagem. O seu tio está arrumando, organizando a mesa. E, por último, o John is cleaning the carpet. O John está limpando o carpet, limpando o tapete. Então, foram palavrinhas que nós revisamos, que nós temos aqui. Partes da família, sister, uncle, nós temos profissões, o chef, e nós temos também mobílias, table, carpet, tudo isso nós já vimos nas nossas aulinhas anteriores. Vamos para a próxima atividade? Olha só essa celebridade que nós temos aqui. Você já ouviu falar sobre ele, né? É o Barack Obama. Então, olha como ele está orgulhoso, mas por quê? Por que ele está se sentindo assim? Vamos ler? When I answer a question in the English class. Quando eu respondo a uma pergunta da aula de inglês, é para a gente se sentir orgulhoso mesmo, não é? Mas atenção, não precisa ser só na aula de inglês. Em qualquer aula que a gente consegue responder a questão, porque a gente entendeu o conteúdo, nós precisamos nos orgulharmos mesmo. Bom, depois que a gente leu aqui, a teacher quer saber, which genre is this? Qual é o gênero? Classified, many or headline? Já trabalhamos com esses 3 gêneros em outras aulas. Letra B, he is talking about. Sobre o que ele está falando? English class, teacher or answer in English? Atenção, na resposta B, nós temos 2 situações que estão corretas. Então, você vai poder marcar 2 vezes. Vamos corrigir então as nossas questões? E aí, você lembrou qual é o gênero que nós estamos trabalhando quando aparece uma imagem e tem um texto? Lembrou, né? Nós vimos isso na aulinha anterior. É o gênero meme. Lembra também que a gente pode aprender muito em inglês lendo um meme, né? E aqui, o Barack Obama está falando sobre o quê? Lembrou também que tem mais de uma resposta correta? Ele fala sobre English class,
as aulas de inglês e também fala sobre answer in English, responder em inglês. A próxima atividade que nós vamos fazer também vem de memes. E aqui também está mostrando para nós os conhecimentos. Então, nós vamos ler um por um deles. Olha só. Learn English from education. Learn English from movies. Learn English from video games. Learn English from memes. Sobre o que nós estamos falando? According to the meme, how can we learn English? Como nós podemos aprender inglês de acordo com esse meme? Pega o próprio meme e encontra as palavrinhas. Se você souber em português, coloque em português. Se você sabe, tanto em português quanto em inglês, registra aí no seu caderno e já já nós vamos conferir. Vamos conferir? Nós já vimos isso na aula anterior, que a gente pode aprender inglês a partir de memes. Mas esse meme de hoje nos mostra também que tem outras formas de aprender inglês, não só aqui na sala de aula. Vamos conferir quais são essas formas, então? Olha só, from education, através da educação, da sala de aula, como nós estamos fazendo. From movies, através de filmes, nós podemos aprender também. From video games, vocês adoram o videogame, traz muita informação em inglês. E from memes, como a gente viu também na aula passada, que nós vimos ali a palavrinha body, everybody, somebody e nobody, ok? Vamos seguir. Agora nós vamos revisar os musical instruments. Você vai escrever aí no seu caderno em inglês como é que eu falo esses 3 instrumentos musicais.
Vamos conferir as palavrinhas? Uma informação muito importante. A teacher vai colocar aqui como se escreve, você já colocou aí no seu caderno e é bom você verificar letrinha por letrinha. Lembra, né? Às vezes uma letrinha pode prejudicar a nossa escrita em inglês. Às vezes a gente troca um U por um A ou um E por um I, então é bem importante prestar atenção. Vamos conferir então, ver se você escreveu aí certinho? O primeiro instrumento musical, flute, a flauta. O segundo, electric guitar. Lembra dessa informação? A guitarra é o mesmo nome do violão, a gente usa guitar. A diferença entre um e outro, que a guitarra ela é elétrica. Então vai ficar electric guitar. E por último, o piano, que se escreve igualzinho ao português e muda só um pouquinho a entonação na hora de lermos em inglês. Tudo bem até aqui? Vamos revisar mais instrumentos. Façam agora esses outros 3 instrumentos, lembrando de tomar bastante cuidado com as letrinhas. Vamos conferir essas últimas 3 palavrinhas? Então, olha lá. A harpa. Como é que eu escrevo harpa em inglês? Então, vai ficar harp. Olha só como nós estamos falando, como muda a entonaçãozinha da palavra. Agora, nós temos o nosso guitar, que é o nosso violão. Lembra? Ó, não tem a palavrinha electric. Ok? Porque é só o violão. E por último, nós já trabalhamos com ele, o violin, que é o violino. Algumas pessoas me perguntaram, mas teacher, o violin é tão parecido também com o guitar, por que o nome não é muito próximo, né? Mas ele fica um nome bem próximo com a língua portuguesa, ok? Vamos dar sequência então. Nós temos mais um texto para lermos. Olha só, The Student's Newspaper, o Jornal do Estudante, Paraná State, Estado do Paraná. Students from Paraná learn English from TV, September 2040. Olha, uma informação bem fresquinha, né? Que os alunos do estado do Paraná aprendem inglês pela TV. Será que isso é verdade? Essa informação é do dia 24 de setembro. They are always in class, Teacher Daniela says.
Olha só o que essa professora disse. Eles estão sempre nas aulas. Será que essa teacher sou eu? Será que eu estou falando de você que está aí do outro lado, sempre assistindo às aulas de inglês? Então vamos ver o que está dizendo aqui. I am very proud with my 60th graders because they are all the time talking and give the feedbacks for the teachers. They study so much English in the state of Paraná. Então, olha só o que a teacher disse. Eu mesmo falei que eu estou extremamente orgulhosa com os alunos do 6º ano. Você é um deles. Porque o tempo todo vocês estão conversando comigo, com os outros professores e dando feedback sobre as aulas de inglês. Não é à toa que a teacher está aqui sempre mandando beijo para cada um de vocês aí desse Paranazão enorme que nós temos. E vocês, o 6º ano, estão estudando muito inglês aqui no estado do Paraná. Bom, essa é toda a informação que está aqui. Agora o que a teacher quer saber? What is the newspaper's name? Qual é o nome do jornal onde saiu essa informação? E questão 2. What is the headline? Qual é a headline? Lembra dessa palavrinha? Nós também já trabalhamos. The students' newspaper or students from Paraná learn English from TV. Pensa, responda e já já nós vamos conferir. Vamos conferir, depois da gente já ter lido todas as informações? Eu sei que você aí vai acertar. O nome do jornal, então, é The Student's Newspaper, o jornal do aluno. E a headline é Students from Paraná Learning English from TV. Olha aqui a headline aqui no cantinho. Bom, agora vocês acharam que nessa aulinha sobre música nós não iríamos trabalhar uma música? Você já conhece essa, ela é bem conhecida, toca muito e cada vez que toca a gente dança pra caramba. Lembra dela, né? É aquela música Happy do Pharrell Williams. Então ela é mais ou menos assim. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Essa é a musiquinha. Você lembra dela. O que a teacher quer saber é o seguinte. Nós temos um verbo na forma imperativa, que é aquele verbo que dá uma ordem. Que verbo é esse? I'm happy, eu estou feliz. Clap along,
bata palmas ou feel like, se sentir bem? E aí, responda! Essa foi fácil, não foi? O verbo imperativo, que é aquele que está nos dando uma ordem, é o clap along, bater palmas. E essa música ela é tão gostosa, né, que a gente bate palmas mesmo sem querer, né? A gente nem percebe que estão nos mandando bater palmas. Chegamos então no finalzinho da nossa aula, agora nós temos o nosso quiz e aquelas duas questõezinhas que nós vamos fazer juntos. Então se prepara aí. Observa bem esse texto que nós temos e ele fala sobre love yourself. Que informação será essa? The headline is talk about love, friend or music. Observa, a headline está falando sobre... Qual é a palavrinha-chave que tem aqui para nos dar a informação? É a palavrinha love. Segunda perguntinha. What genre is this? Esse vocês sabem, né? Qual é o gênero? É uma headline? É uma magazine? Ou é um website? Já ficou fácil, não ficou? Nós estamos trabalhando com a headline. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós revisamos o nosso present continuous e todas as suas formas. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!